grande Vibe 37, estamos aqui para mais um Futevídeo do Coen, com apoio na comunicação do Resenha 37 e na produção do R37. Deixando aquele recado para você compartilhar com seus amigos, se inscrever, dar aquela força pra gente. Obrigado, hein? Resenha 37. Estamos aqui para um vídeo muito especial, com uma verdadeira enciclopédia, uma entidade do futebol, 60 anos de história, né, Lopes? Muito obrigado. Não é pouca coisa não. Estamos com o Antônio Lopes, uma história vasta dentro da bola. É bastante tempo, né, que eu estou no futebol. Eu entrei no futebol na década de 70, mais precisamente em 1974. Sim. Quando eu estava trabalhando na polícia, e eu era já formado em educação física, professor de educação física e técnico de futebol. Então, eu estava trabalhando na polícia e tive um colega da polícia, o Elvígio, que já se foi, eu tenho lá em bom lugar. Foi ele quem me colocou no Vasco da Gama. Nós éramos colegas da polícia e uma determinada época, de 74, ele disse: Lopes, eu sei que você é formado em educação física, o meu preparador físico foi embora, né? Você quer ir para lá, para o Vasco? Eu quero, tudo que a gente queria, porque naquela época era muito difícil entrar para o futebol. E você tinha uma carreira como jogador? Eu tinha jogado dolaria, sucesso. Então aí eu fui para o Vasco, né, a convite do Vídeo, passei a ser auxiliar dele e ao mesmo tempo auxiliar do Travalini, que era o treinador. Porque o Travalini, naquela época, quando o clube viajava, né, o treinador tinha que voltar para o Brasil, tinha que fazer um relatório para o Conselho Nacional de Educação, e o cara tinha que ser formado. Como o trabalho não era formado, né, aí eu passei a fazer isso também. Aí começamos, fiquei no Vasco, né, em 74, onde trabalhei, como eu disse. Aí depois, em 76, trabalhei com o Paulo Emílio, 77 com o Paulo também, e 78, acho que com o Antônio, trabalhei terminamente com o Antônio. Em 79 cheguei a trabalhar com Alto Glória, e aí em 79 eu fui demitido do Vasco da Gama. Sim. O presidente era o Catia da Silva. O Vasco tinha voltado, em 79 eu tinha voltado da seleção brasileira, sempre junto com o Travalini. Lá no Pan-Americano, era isso? Pan-Americano. Aí voltei, eu assumi numa segunda-feira o Vasco, né? Quando voltei da seleção, o Vasco estava mal, né? E logo no sábado seguinte, o Vasco teve um jogo, parece que foi contra o São Cristóvão, né? E o Vasco perdeu de 1-0, aí foi um salseiro tremendo. Começou aquela caça às bruxas generalizada. Aí o Gatinho fez lá uma reunião, aí demitiu quase todo mundo. Meu Deus do céu. E só ficou aquele treinador de goleiro, não estou lembrando do nome dele. E aí eu fiquei um pouco desempregado, né? Desempregado, mas trabalhando na polícia. Exatamente. Trabalhando na polícia. Aí, em 1980, Você era treinador? eu era treinador, em 1980, fui chamado pelo Carlos Imperial. Convidou, ligou para mim, eu estava na delegacia, 37, na ilha do vereador. Aí ele me convidou, eu disse: sei que você
treinador formado, eu sei que você trabalhou no Vasco e muitas vezes você dirigiu equipes mistas. Queria saber se você tinha o desejo de ir para o Olaria. Aí fui para o Olaria, então começou a minha carreira ali em 80 como técnico principal. Sim. E já começou muito bem, né? Já pegou o América logo depois do Vasco. Aí ganhamos os títulos, né? Ajudamos a ganhar título do Olaria, torneio incentivo, torneio de classificação. Aí fui chamado para o América, né? Sim. O Fantoni me ligou, eu estava no Olaria, né? O Fantoni me ligou e disse: Lopes, quero te chamar para você trabalhar comigo aqui no América. Eu disse: poxa, tio, mas agora não, eu estou como técnico principal, vou voltar assim, não, vem para você me ajudar e tudo. Eu falei: tá bom. Aí 2 dias depois ele disse: você vai assumir lá no América, que eu vou para a Bahia para conversar com a minha filha, né? Depois eu volto para assumir. Mas aí quando ele voltou, teve um problema com o salário dele, negócio de desconto, do imposto de renda, caramba. Aí ele foi embora. Foi embora, eu assumi, né? Acabou eu assumindo o lugar dele, aí me dei bem no América também, fiz um grande trabalho, em 80, né? O América é muito forte nessa época. Fomos até uma vez campeão da Taça Guanabara, perdemos o Flamengo 2-1, me lembro bem na final. Sim. O segundo gol do Zico, de falta. E era o maior falando da história. Não era o time qualquer. E aí estava no América, mas depois eu pedi demissão do América, né? Porque a América estava muito bem e tudo. Aí um dia me chamaram para uma reunião, o presidente me chamou para uma reunião, estava o presidente, estava o vice de futebol, estava o diretor de futebol, que era o Nejar até. Aí eu cheguei lá e ele começou a me inquirir, né? Achando que eu tinha que tirar o Luizinho, que era o centroavante que a América tinha, botar o Porto Real, para defender o seu trabalho. Tirar o Nelson Borges, botar o Maneu. Aí eu falei: tá bom, eu pensei que tu tivesse me chamado aqui para me dar um aumento pelo trabalho que está sendo feito. Tchau, um abraço. Aí fui embora. No América. Aí eu lembro bem que eu falei para a imprensa tudo, o que tinha acontecido. Até o Austin Rodrigues, o Apolinho, né? Falou: Lopes, tu é maluco, como é que você faz um troço desse? Tu vai acabar ninguém querendo mais você? Vai mal. Já tinha uma... Aí um tempo mais, uns 15 dias depois, o Vasco me chamou. Você é forte de lá, fez um bom trabalho. O Vasco me chamou, o Zagallo até que estava dirigindo o Vasco, mas foi mal, uma taça também lá. Acho que Taça Guanabara também, o Vasco foi mal. Aí eles me chamaram. Aí eu fui pro Vasco. Fui pro Vasco, aí acho que já era 1981. Sim, e a partir daí já rola um dos seus muitos autos profissionais, né? Ali teve a primeira final de 81, né? Que o Flamengo. Nós tínhamos que ganhar 3 vezes do Flamengo. Ganhamos 2 vezes, foi em 81 mesmo. Na terceira teve como? Tinha que ganhar a terceira, né? Ganhamos 2-0 a primeira, 1-0 a segunda. Aí na terceira perdemos 2-1. Ganhar também para ser campeão. Mas 82 aí que eu ia chegar. Pegou o time campeão mundial, campeão brasileiro em 82. Não, o Flamengo, no caso. Não, campeão em 82, carioca, campeão do Estado do Rio. O Flamengo ele foi campeão brasileiro e aí foi jogar o estadual. Com esse status, né? Campeão mundial, Libertadores, brasileiro. E tinha o timaço. Não tem o que falar. Tinha Tita, Nunes, Zico, Andrade, 11, Leandro, Júnior, Marinho, Moser e Júnior. Júnior.
Não é Mas brincadeira. nós trucidamos o Flamengo e ganhamos o campeonato de 82. Impressionante, né? E já, o time do Vasco ainda era muito forte. Né? Aí em 82 fiquei no Vasco, né? Campeão. E aí em 83 eu fui pro Kuwait. Você começa uma trajetória internacional, né? Isso, internacional. Fui pro Kuwait, fiquei de 83 a 85 na seleção do Kuwait, né? Aí depois voltei. Voltei em 85. E em 85 mesmo o Vasco me pegou. Voltei pro Vasco, aí trabalhei em 85, 86 Vasco. E aí, 87 eu saí do Vasco. Acabou indo pro Flamengo, né? Saí primeiro pro Fluminense, aí depois passei pro Flamengo. Sim. O Flamengo foi quando eu inventei o Leonardo de lateral esquerdo. Era algo que eu ia falar. E é uma coisa que você fez muito ao longo da carreira, trabalhar com nome com revelações, fazer experimentos, muitas vezes. Algo que você fez no Vasco depois também com o Felipe. Felipe. Não era simples encaixar o Felipe no meio de tantas feras do meio campo, você colocou ele na lateral. Lateral. O cara funcionou Mas bem. ele era lateral mesmo, na posição de origem dele era lateral. Então aí trabalhei, fiquei no Vasco e aí fui embora. 86, 87 Fluminense. Sim. Depois aí no Flamengo acho que foi 88. Não me falha a memória. Pelo que eu lembro, assim, eu acho que foi antes da Copa União, foi no estadual de 87. Foi. Aí você acabou saindo no começo da Copa União. Tenho quase certeza que foi isso. Eu iniciei como técnico. Sim. De dirigir os 2 primeiros jogos, se não me engano. Foi mais ou menos isso. Foi quando eu peguei o garoto Leonardo, né, que você se referiu. Leonardo jogava no Júnior, né? A gente boa surgiu naquele time. Ele até era reserva do Júnior, né? Impressionante. E aí eu tirei Imagina titular. botei ele no time, ele começou a treinar comigo no time de cima, né? Aí o Adalberto, que era o lateral titular, né? Quebrou a perna. E o reserva era o Ayrton, um russinho que tinha vindo do América, né? Mas ele estava muito gordo, o Ayrton, uns 100 quilos. Meu Deus do céu. Aí eu botei logo uma posição de explosão, né? aí botei o Léo, né? Falei com o Léo, ele falou, professor, mas nunca joguei de lateral esquerdo. Eu digo, não, é fácil, você joga pela ponta ali, do lado esquerdo, né? Atacando, defendendo, tudo, vai ser a mesma coisa. Você vai jogar de lateral esquerdo ali, quando a jogada estiver do teu lado, aí você vai à vontade, pode apoiar à vontade. Quando a jogada estiver pelo lado, era o Jorginho, lateral direito. Quando a jogada estiver pelo lado do Jorginho lá, aí você cai um pouco para dentro para cobrir o quarto zagueiro. Só isso, por exemplo. Ele foi e estourou. E assim surgiu um dos maiores laterais esquerdos da história. Aí eu tenho que te contar uma história. Sim. Que o Márcio Braga, que era o presidente, né, ele chamou, disse, poxa, o Drummond, que era o diretor de futebol do Amador, veio aqui reclamar, dizendo que você improvisou o Leonardo de lateral esquerdo, de ter o Malhado lá, o Malhado era o garoto que era titular de lateral esquerdo. Falei, olha, presidente, eu também conheço o Malhado, mas eu achei melhor o Léo, porque muito boa técnica, habilidoso, inteligente para jogar, eu preferi ele. Aí, tá bom, o seu treinador não tem problema nenhum. Aí depois eu encontrei com ele no Maracanã, com o Márcio Braga no Maracanã, né? O Léo já tinha sido vendido, acho que foi para São Paulo. Né? Sim. Aí eu falei para ele, tá vendo aí, ó, lateral esquerdo que eu larguei, que você disse que não podia jogar, o Drummond também. Aí ele ficou rindo. Né? Às vezes é bom te ouvir, né? Então foi isso aí, depois do Flamengo, né, eu fui pro Esporte. Sim. Esporte Clube Recife. Aí fui campeão lá. Já
Do Brasileiro de 87, no caso? Não foi no Brasileiro. Foi depois? Foi. Aí depois, 80, 88, 88, fomos campeões lá. Aí eu saí em 89, acho que eu fui pro mundo árabe. Né? Sim, voltei pro mundo árabe, fui teve isso aí. os Emirados Árabes. Teve uma Costa do Panafim também no meio, né? Tive na África. Aí peguei o Al-Wasser lá de Dubai, né? Eu fiquei um ano lá trabalhando, fomos vice-campeão lá, no nacional. Aí saí também depois, em 89, saí depois. Teve no Vasco ali em 91, né? Algo assim. Aí em 90 eu fui para 90. Esqueci para onde foi. É um currículo tão grande que às vezes. 90 fui pro. Eu sei que em 92 teve o título da Copa do Brasil do Inter, né? Tive. Aí em 91 eu fui pro Vasco, fiquei um tempo lá no Vasco. Sim. Aí depois saí no final do ano, não renovei o contrato, saí. Em 92 eu peguei o Internacional. Era o começo ali, né? De Copa do Brasil, uma coisa surgindo, você já foi lá e abocanhou. E até hoje o Internacional só tem essa Copa. É a única. É a única. Às vezes eu vou lá, aqueles caras mais antigos, né? Lembro. Aí em 92 fui para lá. Aí em 93 voltei para o mundo árabe. Sim. Também. Em 93 eu fui para a Arábia Saudita. Gozado, goleiro do Internacional, chegou lá um momento e disse assim: pô, professor, você não quer ir para a Arábia Saudita, não? Tem um empresário aí que mandou perguntar para você se queria ir. Caramba, depende do contrato que eles querem fazer comigo. Aí, uma boa grana, eu fui para a Arábia Saudita também. Mas na Arábia Saudita eu fiquei 6 meses só. Sim. Aí depois voltei, 93 foi isso, aí fui para a Arábia Saudita. 94 eu fui para Portugal. Eu acho que Belenenses, né? Fui para o Belenense. Estava aqui no Rio também, aí chegou o presidente do Belenense aí, mandou me chamar, e aí eu assinei o contrato e fui para o Belenense, em 94. Isso aí. E aí dá um saltinho, você tem a sua grande, diria que é seu auge mesmo. Foi o Vasco 96-2000. Aí voltei para o Vasco, não, antes de voltar, aí eu saí do Belenense, eu fui para o Paraguai, Cerro Porteño. Cerro Porteño, verdade. Aí trabalhei no Cerro Porteño, em 95, todo. Aí saí de lá, em 96 eu voltei para o Vasco. Em 96 eu voltei para o Vasco. O Vasco montando. Caramba, naquela época, em 96, né? Aí eu comecei a preparar. Quando terminou o ano de 96, mandei um monte de jogador embora. E começamos a preparar o time do Vasco, né? Sim. Para 97. Aí aproveitando uma garotada boa, da base tinha Felipe, Pedrinho, tinha Jéder. Tinha uma garotada muito boa. E aí, Edmundo com o Astro Máximo. Edmundo era o Astro Máximo. E aí fui formando o time de 97. Sim, 96 para 97, formamos bem, aí em 97 já fomos campeões brasileiros. Uma atuação. Perdemos o estadual, o Botafogo. Sim. Foi aquele jogo que. A da rebolada para lá Isso, Acho que foi o Gonçalves que Aí lá, depois dele ter metido lá o gol, ele saiu rebolando, caramba. Até porque ele tem uma mágoa do Botafogo, ele comeu. Lá, o Botafogo não aproveitou ele lá na base, né? Ele foi pro Vasco. O que foi bom para ele. Foi bom, a história conta que deu certo. Aí veio em 97, aí fomos campeões brasileiros em 97. Timácio, né, que eu montei, peguei uns jogadores, mas também não estava muito grande.
Peguei uns jogadores como o Mauro Galvão, que estava mal no Grêmio, Um dos maiores zagueiros que jogaram. o centroavante, o Evaí, estava mal lá no Atlético Mineiro. Eu peguei esses dois. Olha os renegados aí. Aí formei o Timão em 97, né? Em 97 formei o Timão, aí fomos campeões brasileiros, aí demos sequência. De 97 para 98 saiu o Edmundo. Saiu o Edmundo. Saiu o Edmundo, saiu o Evaí também. Aí o Donizete e o Luizão. Isso. E o Donizete e o Luizão que entraram bem pra caramba, né? Aí ganhamos a Libertadores de 98, né? Tem muito jogo marcante nessa época. Agora, nessa coisa toda, qual você acha que era o papel do Calçado? O Calçado era importante, né? Fundamental. Importante, porque ele foi um grande vice-presidente de futebol, um grande presidente do Vasco também. Sim. Ele era do ramo, ele conhecia muito futebol, então fazia as coisas certas, né? Oferecia boas condições de trabalho para os treinadores, né? Para a comissão técnica. Ajudou muito no Vasco também, o seu Calçado. E também, inclusive não falar da figura do Eurico nessa época. Aí veio o Eurico. Primeiro polêmica, aquela coisa toda. Vice-presidente dele, né? Eurico como vice-presidente. Aí o Eurico foi importante também. Né? Foi importante, porque o Eurico também conhecia tudo do futebol. Um cara que brigava pelo Vasco, respeitava todo mundo, era respeitado na federação, era respeitado na CBF, né? Então, todo mundo tinha respeito a ele, tinha medo dele e não garfava o Vasco, né? É verdade. Não atrapalhava o Vasco. Até um jogo clássico, eu não lembro se era você o treinador, provavelmente era, foi o do Paraná, que ele encerra um jogo em São Januário. Foi. Que entra em campo e acaba o jogo. Foi isso aí, era eu. Era você. Então aí o Eurico ajudou muito. Sim. O Eurico também foi importante, 97, 98, nessas duas conquistas, né? E ganhamos também estadual em 98, ganhamos o torneio Rio São Paulo. O jogo da vida eu não sou vascaíno, mas de um grande amigo meu vascaíno, é a goleada no Flamengo, do Edmundo. Isso. 4-1. Como se arquitetou e preparou um jogo desse que teve tamanho impacto? O time uma semifinal brasileira, né? O time estava bem, já estava bem formado, né? E o Flamengo também era bem, né? Era um time. Tinha um timaço bom, né? Chegou na final da Copa do Brasil ali. Tem o Autuori, que era acho que era o Autuori. Se não me falha a memória, né? E aí nós ganhamos esse último jogo, a decisão foi contra o Flamengo, né? Ganhamos 4-1, acho que 3 gols do Edmundo e do Maricá. É impressionante o jogo esse dia. E aí tem também um outro jogo muito marcante, que é a semifinal da Libertadores com o River. A semifinal do River lá o Guri Juninho. Sim. Ali, ao desclassificar o River, né? Eu senti, todos nós só não levamos isso para os jogadores, né? Que nós íamos ser campeões, porque ia pegar na final o Barcelona. E o River era um time espetacular, né? Tinha um monte de jogadores da seleção da Argentina, né? Era muito bom. E aí conseguimos classificar, ganhamos do River, né? Fomos para a final com o Barcelona, de Guayaquil. Exatamente. E antes foi Grêmio, não foi? Pegamos o Grêmio, pegamos o Cruzeiro também, que era bom. Nós desclassificamos os times anteriormente muito bons também. E é um trabalho muito forte, que eu acho que é inegável, não deve rolar um ar generalizado lá no vestiário. Peraí, nós ganhamos dos bravos aqui, o Barcelona cá entre nós não era essas coisas, né? Comparado aos 3 desafios anteriores. Não era, mas era time copeiro, que estava acostumado a jogar Libertadores. Se desse, ficasse desatento. E foi, pra mim, uma semelhança muito grande com essa campanha, só que no final deu errado, foi do Fluminense 2008. Uma construção parecida, né? Do São Paulo, né? Do Boca, fortíssimo, do Riquelme. Só que os caras cochilaram para ele deu. Você não deixou que isso acontecesse com o Barcelona. Aí conseguimos ganhar. O Barcelona era chatinho. Ninguém chegou na final de Libertadores, isso é uma porcaria. Um time copeiro, como se dizia na época, um time copeiro, um time que estava acostumado a disputar sempre a Libertadores. Com certeza. Foi difícil, mas ganhamos. E manteve ali, ganhou os 2 jogos, não foi? Ganhamos 2 jogos.
Ganhamos, parece que 2-0 aqui e lá de 1-0. Sim. Acho que foi isso. Ou 2-1 lá. Não, 2-1. 2-0 aqui e 2-1 lá. Impressionante. E aí, como se não tiver, não bastasse, ganhou o Rio São Paulo no ano seguinte, né? Ganhamos o Rio São Paulo também. O Rio São Paulo tá no meu currículo também. Tá bem. E... Também era muito disputado. Era bastante disputado. 99 aí nós ficamos no Vasco também, ganhando sempre título, né? Sim. Aí eu saí em 2000. 2000 eu fui pro Atlético do Paraná. Sim. Atlético do Paraná, estava trabalhando lá no Atlético do Paraná. Um belo dia, né? O Ricardo Teixeira me ligou, pedindo, disse que queria conversar comigo, né? A seleção brasileira estava em formação, né? Estava indo mal, né? Tava mal. Já era a segunda troca do ciclo, né? Treinador. Candinho, Vanderlei. Aquele Candinho. Eu lembrava do Leão, do Luxemburgo, e o Candinho foi meio que um interino ali. Mas o Leão não, o Leão foi depois comigo. O Leão entrou contigo. Acho que você tentado com o Filipão. O Candinho e o Vanderlei que antecederam a gente. Sim. Aí ele me chamou lá no sítio dele, no interior do estado, o Ricardo Teixeira. Sim. Aí cheguei lá, eu estava crente que era para ser treinador, né? Aí ele falou, eu quero que você... O futebol estava bem desacreditado, estava muita gente, aí a política tremenda, todo mundo... CPI da Nike, CPI da Nike, estava aquele troço, estava todo mundo com medo, né? Aí eu pensei que fosse para treinador, mas ele chegou lá e disse, eu quero que você mande no futebol da CBF. O futebol vai ficar contigo. Você vai ser o presidente da comissão técnica e vai montar também a comissão técnica da Sub-20 lá. Aí eu pensei, não sei que fosse para treinador, né? Mas aí a Copa do Mundo estava perto, né? Aí eu lembrei, eu digo assim, eu nunca participei de uma Copa do Mundo, vou aceitar por causa disso. Aí fui para a seleção brasileira. Aí já era 2001. 2001 fomos para a seleção brasileira, né? Aí começou aquele trabalho na seleção brasileira, né? Sufoco para classificar no final das contas, mas foi difícil. Aí tivemos que o Ricardo Teixeira mandou, eu não queria, ele mandou eu mandar embora o Leão, né? Sim. Foi depois daquela derrota da Honduras, né? Isso, depois daquela derrota. E aí ele manda embora o Leão, que eu vou, já conversei com o Felipe, eu sei que você já tinha conversado com o Felipe antes do Leão também, porque quando eu assumi logo para montar a comissão técnica, o primeiro treinador que eu pedi, né, convidei, Parreira. Parreira disse, não quero caramba, estava todo mundo com medo. Né? Aí depois fui em cima acho que foi do Levi, o Levi também não quis, né? O último foi o Leão. Liguei pro Leão, falei, o Leão estava no esporte, no Recife. Aí liguei, ele disse, quero. Aí ele começou a trabalhar comigo, né? Mas depois ele perdeu esse jogo, né? Essa Copa das Confederações. E perdeu também porque também o Ricardo Teixeira não foi legal com ele. Porque o Ricardo Teixeira, lá num determinado momento, antes dessa Copa das Confederações, disse, Lopes, fala com o Leão e você, vamos deixar de fora vários jogadores que estão no exterior. Foi focado no Brasil. Para poder depois eu dar a vocês, esses jogadores, mais tempo para vocês prepararem aqui. Aí eu falei com o Leão, pronto, convidamos o Carlos, Cafu, Rivaldo, os caras todos que estavam jogando fora. Assim. Aí perdeu, aí o Ricardo sacaneou, né? Sim. Tinha mandado um muito reserva, né? Um monte de jogadores que até não tinham
não tinha qualidade para jogar na seleção. Sim. Aí perdeu. Aí ele mandou o Leão embora erradamente, né? Perdeu tudo, mas Acabou não tudo teve jeito. com a decisão que partiu dele. Aí ele falou, ó, o Ricardo, já conversei com o Felipe, eu sei que você convidou da outra vez o Felipe também não quis vir para a seleção, ele vai ser o treinador. Tá bom. Era uma tendência forte ser ele mesmo pelos anos anteriores, né, da sequência. Pronto, pegamos o Felipe, aí acabou dando tudo certo. Né? Deu. Estamos numa boa comissão técnica. Sim. Também. A comissão técnica é excelente. Né? Aham. E aí começamos o trabalho, né, para o Mundial, muito bem, acabou a gente ganhando o Mundial lá. Acabou dando no que deu. E a questão do Ronaldo foi muito discutida entre vocês todos? Que tinha toda aquela dúvida O Ronaldo estava com aquele problema contusão, do joelho dele, né? Mas quem bancou foi o Dr. Hugo. Sim. Dr. Hugo. Pode convocar ele que eu vou tratar dele e eu vou recuperar. E ainda tinha a parte do Romário, que era um clamor popular para levar. Você fica acabando de não levar. Aí o Felipe não quis levar. Eu ainda tentei botar na cabeça do Felipe. Sim. Eu falei para ele, mas nós não sabemos se vamos contar com o Ronaldo. O Ronaldo seria um bom jogador para. Ele falou, não sei o que o Felipe tinha contra o Romário, e não quis. Aí levamos, aí acabou a gente recuperando, a gente não, o Hulk recuperou o Ronaldo e fomos para a seleção, fomos para o Mundial com ele mesmo. Sim. E foi uma seleção muito. Foi a primeira Copa do Mundo assistindo. Foi muito bacana aquela campanha toda, com a construção da primeira 7 jogos, 7 vitórias. Impressionante. Aquele jogo da Inglaterra também foi memorável. Aquele gol do Ronaldinho. Gol de falta do Ronaldinho. Aliás, você tem uma história com o Ronaldinho no começo de carreira, não tem? Abrindo parênteses. Você tem uma história com o Ronaldinho no começo de carreira, não tem? Tem. Eu tava lá no Grêmio quando ele foi para fora, acho que foi para a França. Foi para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Mas ele, sei lá, não me lembro como foi que ele ganhou o passe para poder ir para lá. Aí ele começou comigo lá. Depois aí trabalhamos juntos na seleção. Eu aqui no Rio, antes estava preparando a seleção brasileira, eu arrumei, meu filho estava no Bangu, o Júnior Lopes estava no Bangu, e aí eu pedi o Júnior para ele treinar lá no Bangu, ficar com ele lá para poder recuperar para a seleção brasileira. O Júnior que fez a recuperação dele para a seleção brasileira. E aí foi isso, fomos para a seleção e deu naquilo. Né? Deu naquilo. Formamos um time de Felipe, a gente, a comissão técnica toda, tinha o Paixão também, que foi muito importante. Né? Vários achados ali, impressionante. Aí, Silva, Cleberson. Isso. Cleberson, inclusive, foi ideia minha de convocar. Né? Você pegou também no Atlético? Eu peguei no Atlético, o Felipe não conhecia ele. Então o Murtosa, ele mandou o Murtosa ver um jogo, e o Murtosa foi lá, eu gostei dele, né, eu tinha indicado. Falei, ô Felipe, eu trabalhei com o cara, trabalhei com o jogador, ele é bom pra caramba, então vai ajudar a gente aí. Aí o Felipe convocou ele. E acabou jogando toda a história do Cleberson e tal. Não, é impressionante. Aí fomos campeões, em 2002, né? Eu dei sequência. Tá? Segue sendo o nosso último título. Em 2003 voltei pro Vasco, outra vez fui campeão. Campeão carioca. Do Vasco. Gol do Souza na letra do Leonino. Aí 2003, 2004, eu acho que eu fui pro Atlético. Paranaense. Aí são 2005 foi um espetacular para você. Isso. Tanto no Atlético quanto no Corinthians. Vamos no Atlético, eu fui vice-campeão da Libertadores. Fomos roubados. Teve aquela coisa lá na Baixada, foi absurdo. Absurdo aquele jogo lá. Senão íamos ganhar, era mais uma Libertadores. Tinha boa chance, aumentar bastante as possibilidades. Não, foi absurdo. O estádio era o melhor estádio do Brasil. Aí porque faltavam uns 2, 3 mil lugares lá, os caras não liberaram.
É isso aí. Aí em 2005 vamos para o Corinthians também. Sim. Campeão brasileiro. E ali era um vestiário complexo. Tinha muita briga. Briga pra caramba. E o Paulo Júnior era o supervisor lá do Corinthians, né? Sim. E o Ki era que mandava. Aquele empresário Ki. Figura complicadíssima. No Vasco. Aí estavam brigando muito lá, todo mundo. E aí o Paulo Júnior falou com o Ki, aqui, ó, tem um Antônio Lopes que é fogo para isso. Só ele aí que vai poder consertar esse troço aí. Aí eu falei, então contrata ele. Sim. Aí eu fui contratado pelo Corinthians, né? Em 2005. E Eu como cheguei era? lá no Corinthians e não consegui harmonizar, né? Sim. Eram 3 grupos que estavam reinando lá. A divisão era de 3 grupos. Um grupo eram os jogadores estrangeiros. Sim. Que tinha o Tevez, tinha Mascherano, e outro grupo era dos garotos do Corinthians, os garotos da base. Aí eu peguei com ele, que era o que mandava lá nele, e pedi ajuda a ele. Eu disse, pô, ele tem que me ajudar com esses garotos aí. Eu falei, não, deixa eu te ajudar. E tinha os brasileiros também, né? Tinha Roger, Carlos Alberto, mas aí foi embora. Eu peguei o Roger, o brasileiro Roger. Aí o Roger, pô, tem que tomar conta disso aí, acabar com isso. Acertei tudo, acertei esses 3 troços. O Corinthians foi campeão. Você sempre se deu muito bem com figuras consideradas controversas, polêmicas, de difícil trato. Bad boys, velho. Bad boys. Você botou os caras, liberava os caras pra noite ali, acho que desde... Tinha um bom trato com isso. Desde a época do Edmundo, Romário, do Vasco, Romário também. Você pegou todo mundo, impressionante. E o Tevez, como é que era o dia a dia com o Tevez? O Tevez aí teve aquela história, né? Ele é que, mandava, o caramba, eu digo, pô, eu tenho que segurar. O cara tocou soco no treino e tudo mais, né, uma vez, né? Eu tenho que segurar esse cara aí. No treino ele brigava, que ele não gostava de perder. Eu digo, vou botar esse garoto de capitão aí pra encher adoçar a boquinha dele. Aí chamei, né, eu quero que você seja o capitão, caramba, você vai me ajudar, aqui, papapá, você é o ídolo aí do time. Aí ele ficou todo satisfeito. Até pela imprensa, né? Pela imprensa paulista, até os caras meteram o pau. O Tevez não sabe falar nem o português, como é que o Lopes bota ele de... Aí foi que o Tevez ganhou, e aí fez 29 gols, se não me engano. Ele foi o protagonista daquela conquista. Totalmente. De 2005. Aí ficou legal, né? Ele conseguiu contornar tudo, o Roger também, o Carlos Alberto também, contornando as situações, todo o Coelho também, me ajudou muito. Aí nós formamos um bom time, acabamos com as brigas lá e deu resultado. O Corinthians das contas. Foi um dos maiores que tiveram muito. E aí depois você vai seguindo, né? Você chegou a jogar a Libertadores no ano seguinte, né? No Corinthians. Eu comecei, Começou. Depois saí. Depois saí. Então você não estava naquela confusão lá do River? Não estava. E cara, depois você vai seguindo, você acaba voltando para o Vasco, já era um Vasco no outro cenário. Já era um Vasco. Eu voltei para o Vasco em 2008. Mas o Vasco não estava bem. Caiu e tudo mais. Não estava bem. E aí o Roberto Dinamite também assumiu. Acho que no lugar do Rico. No lugar do foi muita polêmica lá. Assumiu, né? E nós estávamos indo relativamente bem. Estávamos indo bem. Aí ele me mandou embora, o Roberto. Mandou embora para poder, era muito amigo do Tita, né? Para poder botar o Tita. Até hoje ele se arrepende, ele já falou isso para mim, Roberto. Aí me demitiu do Vasco. O Vasco estava em 8º lugar, aí foi rebaixamento. Por causa dessa troca. Quis botar um monte de gente e acabou ele não ficando com o Tita também, com o treinador. Que estava indo mal. Mas você já viu uma diferença muito grande vendo o Vasco no auge, como você viu, para uma espécie de inferno astral que atualmente para mim é o auge desse inferno astral. Ter ficado mais um ano na segunda divisão e uma sequência de resultados muito grande. Mas comigo não. Você é outra história. Eu não fiquei no Vasco com segunda divisão. Saí antes.
Sim, sim. Por causa dessa história que eu te contei do Roberto. E depois dei sequência, né? Sequência. 2009. Atlético Paranaense. Eu lembro de um jogo do Atlético contra o Flamengo em 2009, que você teve uma briga lá com o juiz na arena. Chegou a pedir a prisão do juiz, uma coisa assim. Não pedi prisão do juiz. Foi pedir isso, né? História, né? Foi um jogo que o Flamengo, Bandeirinha estava prejudicando o Atlético pra caramba. Sim. Dei uma decisão dele também, né? Mas não pedi prisão do ninguém. Foi. Mas enfim, aí foi seguindo, né? Você já agora chegou numa situação de trabalhar mais com comissão técnica, né, nos últimos anos. Um coordenador técnico, gestor. Sim. Trabalhei como gestor. Fui bem no Botafogo. Isso que eu ia falar. Botafogo. Com total destaque no Botafogo. Primeiro eu fiquei já como coordenador no próprio Atlético do Paraná. Sim. Foi quando eu comecei, o Petralha disse: Lopes, você vai ficar comigo aqui. Eu tinha terminado o curso de gestão de futebol, terminei o curso de gestão de futebol. E aí o Petralha me chamou, fiquei no Petralha, depois saí quase que fomos campeão de uma Copa do Brasil, também perdemos do Flamengo aqui no Maracanã. Foi isso. E como gestor. Aí saí depois disso e fui pro Botafogo. Botafogo todo quebrado, né? Situação complicada. Eu tava sem clube também, não estava trabalhando. Aí me ligou o Mantuano, que era vice de futebol lá do Botafogo, me convidando. Olá, eu te conheço, mas o René Simões tinha falado muito bem de mim, né? Aí ele disse: o René falou bem de você não quer vir para cá? Aí fui para lá, assim. E como foi essa montagem de elenco? Foi um elenco muito bem montado. Foi muito bem montado, porque aí o presidente já era o CEP, né? O Carlos Eduardo. Ele me chamou, gente, é um presidente espetacular também, muito inteligente, também do ramo, né? Que conhece muito futebol e conhecia, né? E o Botafogo estava mal pra caramba, né? Estava mal, estava devendo a todo mundo, jogadores saindo, perdendo, jogadores que não queriam mais jogar, estava sem dinheiro. Aí ele me chamou, né? O Antônio me chamou para trabalhar, o presidente é o Carlos Eduardo, né? Que me ajudou muito também, o presidente é muito esperto, né? Até hoje eu tenho um bom relacionamento com ele, relacionamento até de família, né? O cara é um gentleman, ele não morde, né? E conhece futebol também. Aí peguei com 8 jogadores o Botafogo. Nós pegamos, eu e o Carlos Eduardo, 8 jogadores. E aí eu comecei a dizer para ele: presidente, a gente tem que arrumar um jeito aí de pagar os jogadores. A gente não pode atrasar salário, não pode deixar de pagar, senão a gente não vai conseguir nada. A gente tem que fazer algo de acordo com o nosso orçamento. Jogador que não recebe, ele vai correr para trás, não vai aumentar a bola de neve e fazer o nosso direito, né? Aí, não, tá bem, nós vamos acertar isso, caramba. Aí, 8 jogadores, eu comecei a ligar para jogadores que eu conhecia, que podia trazer, né? Aí a maioria não queria, não, Botafogo não paga ninguém, caramba, mas fui conseguindo trazer. Trouxe até o que está no Flamengo, o William Arão. Trouxe o Arão, aí fui trazendo um monte de jogador, né? Sim. Aí formamos também um grande time. Estava na segunda, né? Série B, né? Aí fomos campeões da Série B, campeão brasileiro da Série B, um título que o Botafogo não tinha, né? Botafogo um time campeão brasileiro, 95. Aquele presidente. Não sei se era Montenegro. Montenegro. Era Montenegro. Anda aí na praia também, cruzo com ele sempre. Também é outro cara. Figuraça. Outro cara esperto no futebol, também é do ramo, conhece muito futebol. Conhece tudo. Atuando Montenegro é espetacular também. Aí
Fiquei com o Carlos Eduardo, né? Fiquei em 2015, 2016, ou 16, 17, 18, né, bem? Fiquei 3 anos com ele também. Aí depois que terminou o mandato dele, eu saí. Sim. E ainda assim ainda voltaram classificando para a Libertadores e fazendo uma bela campanha da Libertadores. Fomos, fizemos uma campanha boa, podíamos ter sido até campeão também. Né? O Botafogo fez uma... Perdeu para o campeão por detalhes. Verdade. Aí depois do Botafogo, eu fui para onde? Praticamente chegamos agora, né? Que isso aí terminou em 2017, 18, por aí. Vai falar que foi ontem. Não, aí voltei para o Vasco depois. Sim. Voltei para o Vasco com o Ramon, era o treinador, né? O Júnior Lopes era o auxiliar dele. Sim. Né? E aí trabalhamos no Vasco, né? Estava fazendo até um bom trabalho e tudo, o Vasco relativamente bem. Mas depois o Vasco perdeu 3 vezes seguidas. Aí o Campeiro, que era o presidente, mandou embora o Ramon, me mandou embora o Júnior Lopes. Se arrepende profundamente, com toda certeza. Então foi isso. Depois disso, acho que não. Isso aí foi em que ano? Isso foi em 2020. Que do Ramon foi 2020, aí foi mais então foi dessa. Foi 2020. Aí depois eu não. Fui pro Figueirense. Que também está numa situação. Ruim. Inclusive me deve também. Figueirense. O único clube que ficou me devendo. Mas teve uma situação forte lá com atletas, né? Que os caras entraram em greve, não foi isso? Entraram em greve porque o presidente que estava lá foi o que tinha comprado o futebol do Figueirense. Foi uma tragédia. Aí depois ele não pagava ninguém, né? É mole. Ele comprou o futebol, né? Por isso é que é muito perigoso esses troços aí. De Vasco, de Botafogo, com esses empresários, etc. Porque esses caras, eles vêm querer primeiro ganhar dinheiro, né? Para recuperar o dinheiro que eles estão aplicando, né? Vão aplicar. Foi o que aconteceu com esse empresário lá do Figueirense, né? Ele disse para mim, eu tenho que recuperar a grana que eu botei aí logo, quando ele começou a atrasar o salário do jogador. Então é isso aí. Aí eu saí do Figueirense. Depois do Figueirense, acho que não trabalhei mais. Sim, porque isso aí já foi muito agora, realmente. E cuidaram tanto que você trabalhou, começando na bola, acho que foi 60 anos atrás, né? Foi. Contando desde a época de jogador. Em 74, antes, jogador, eu joguei no Olaria nas categorias de base. 58, 59, 60 eu joguei no aspirante profissional. Sim. Desde aí. Dá pra falar que esse foi o começo da história. Foi. Depois joguei em segunda divisão, joguei para um time quando a segunda divisão era amadora, não era profissional. Facite. Facite era uma empresa de máquina de escrever, e o dono foi que montou esse time do Facite. Aí eles me chamaram para jogar. Eu já estava fora da primeira, né? Aí eles me chamaram para jogar, treinava ali, só treinava uma vez por semana, era quinta-feira no Campo do Bom Sucesso para poder jogar domingo. Então eu fiquei, pagava uma graninha por fora, por jogo, né? Eu fui recebendo tudo. Aí joguei no Facite, isso aí depois, né? Joguei no Olaria, joguei 58, 59, 60, saí do Olaria, aí foi quando eu entrei para a educação física, passei para a educação física e passei para a polícia também. Aí comecei... Delegado Antônio Lopes. Mas eu entrei como detetive, né? É verdade. Entrei como detetive, e fui promovido para inspetor, depois comissário e depois delegado. Brincadeira. Aí terminou a minha carreira. Tive sucesso. Como eu tive sucesso no futebol, eu tive também sucesso na polícia. Não esquece. Fiz carreira na polícia. E dentro do futebol, um dos caras que você, não sei se você puxou, mas pegou ele muito no começo de carreira, foi o Denner, né? O Denner, eu que puxei. O Denner puxou. Foi uma história também muito curiosa. Né? Eu estava na Portuguesa, aí a Portuguesa tinha
tinha um ajudante lá, um diretor, Mário Fofoca. Mário Fofoca. Ele que andava pelo interior para pegar garotos para levar para Portuguesa. Olheiro, né? Olheiro. Aí quando eu cheguei lá no Olaria, quando eu cheguei lá na Portuguesa, aí ele falou para mim, ó, tem um garoto aí que está afastado, né? Porque ele aqui não estava ganhando nada, ele agora se casou, né? Estava precisando de dinheiro, a Portuguesa não estava pagando a ele, e ele se mandou, foi jogar futebol de salão fora, um clube aí que está pagando, acho que era 500 cruzeiros, sei lá. Você quer que eu traga ele aqui para você dar uma olhada? Eu falei, quero, pô, traz aí, não tem problema não. Aí chegou lá, ele trouxe o garoto, eu estava dando até treino, né? Estava dando treino, e aí ele me apresentou o garoto lá, o caramba, eu disse, tá bom, vem amanhã já para treinar. Aí ele veio no dia seguinte para treinar, né? Primeiro eu olhei ele, naquela época ainda tarde, depois ele ficou forte, né? Um garoto, umas perninhas fininhas pra caramba. Já comeu bem. Aí eu olhei e falei, porra, esse guri não deve jogar porra não. Aí ele veio, né? Veio lá, mandei dar um material a ele para treinar. Aí estava já quase que no final do treino, né? Aí o meu preparador físico, era o Portela, né? Chegou perguntando, pô, professor, tem aí um garoto deles que você... Aí eu falei, cara, manda ele entrar. Entrei, botei ele no treino. Primeira bola, ele deu uma caneta no Vladimir, o zagueiro que tinha. A outra, ele deu um chapéu. Eu falei, porra, o garoto já viu, né? Muito se tratava. Aí segurei ele, né? Segurei ele, falei com o presidente, aí tem que pagar ele, ele estava aí fora, estava ganhando dinheiro no futebol de salão, temos que ficar. E temos que dar cara, ele não tinha casa, não tinha nada. Ele passou a morar na concentração, né? Aí passou a receber, e aí ele estourou. Eu me lembro que o primeiro jogo dele até foi contra o Grêmio, né? Sim. Ele deu um show, né? Entrando depois. Ele era espertinho pra caramba, né? O Grêmio tinha essa história também depois eu soube. O Grêmio tinha um lateral direito alfinete. Né? Quando terminou o jogo, ele foi em cima do alfinete para trocar de camisa. Sim. Mas ele ameaçou tirar a camisa, o alfinete tirou, aí deu para ele. Né? Aí ele falou, não, eu não posso te dar isso não, porque senão a Portuguesa cobra, acho que R$500, sei lá, 400. Não posso dar. Ele disse que o alfinete olhou para ele. Ah, tá legal, tá bom, pode ir, não tem problema. Aí ficou comigo, começou a jogar pra caramba, né? Eu jogava pra cacete. Eles falam aí, tentam, falando muito no jogador da seleção. Neymar, Júnior. Neymar. Falam muito do Neymar, o caramba. O Neymar tem um estilo de jogo igual a ele, mas ele é muito mais produtivo. Porque ele arrancava em alta velocidade, ele driblava em alta velocidade, ninguém sabia, ninguém pegava. A gente perdeu muito cedo um talento, só Deus sabe que chegaria, né? Ele jogava muito melhor do que o Neymar, em comparação com ele. Ele hoje, se estivesse aí jogando, era seleção permanente, já devia ter ido para a Europa e tudo. Ele morreu foi em 96, por ali, né? O que é esse? O Denner. O Denner foi isso, né? Quando ele faleceu, eu não trabalhava com ele, eu também conhecimento, ele estava no Vasco, mas eu não estava mais no Vasco. E um acidente, né? Que parece que foi um cinto, segurança, sei lá, ele estava dormindo. Eu não me lembro da história que foi contada na época, não. Mas parece que foi isso, né? E foi uma perda tremenda, né? Uma perda para o futebol brasileiro, né? Mas também, né? Acima de tudo, o futebol brasileiro. O jogador, se estivesse jogando hoje, ele
Ele seria titular absoluto. Ele E o Neymar aí, que tem muita gente que ia comparar ele, o Neymar ao Denner, não chega nem nos pés. Nos pés, desde a idade de 500 a 0, o Neymar. A gente vê o tamanho do jogador que a gente deixou de apreciar no apogeu. Mas, Lopes, a gente queria agradecer muito pelo papo, cara. Pô, é uma carreira impressionante, é muito título, muita conquista, muita história, muita participação em carreiras de outros jogadores, de diversas maneiras, né? Tá bom. Estamos aí. Quando precisar, novamente estaremos lá. Show de bola, muito obrigado, valeu. Até a próxima, pessoal.